Meu Deus, eu não sei se tem crente que crê no que eu vou liberar. Quando Jesus chega, ele está fora da cidade, mas ele está vendo que tem gente que está dentro querendo vir para fora. Aí Jesus vai agir na porta, porque ele está dizendo: eu não quero que vocês vão para fora, eu quero tratar vocês dentro. Porque o propósito de Satanás é pegar quem está morto e colocar para fora. Só que o propósito de Deus é pegar quem está morto e deixar com que viva dentro. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, capítulo de número 7, versículo 13. Ao observá-la, ou em outras versões diz: vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, moveu-se de íntima compaixão, moveu-se de íntima compaixão, até você dizer, moveu-se de íntima compaixão por ela. E lhe disse: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E a igreja diz: a igreja pode assentar. Meus irmãos, Jesus está na região de Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade marítima, um local onde Jesus operou milagres, Jesus curou, Jesus restaurou. É interessante que Cafarnaum tinha acabado de receber um grande milagre de Jesus, o que eu falei há 15 dias atrás aqui, que foi aquele milagre onde Jesus não pisou no território, mas uma palavra de Jesus fez um servo levantar. Quem era esse, pastor? O servo do centurião. Ele estava em casa enfermo, e a Bíblia vai dizer que este homem é visitado por Jesus e recebe uma palavra. E a palavra que ele recebe é suficiente para fazer aquele enfermo levantar da situação que ele estava. A Bíblia vai dizer que todo o povo que ouve, que percebe que aquele milagre, por favor, mais retorno aqui para mim, que aquele milagre acontece, começa a se alegrar, pois Jesus disse que aquela notícia começa a se espalhar, e Jesus declara que muito se admirou com a fé daquele homem, a fé do centurião. E Jesus está ali em Cafarnaum, a 3 quilômetros aproximadamente 3 quilômetros após o local onde Jesus operou o milagre. A Bíblia vai dizer que ficava uma cidade, em outras versões, uma pequena cidade, porque Naim era um vilarejo sem expressão entre Cafarnaum e Nazaré. E a Bíblia vai dizer que esse vilarejo, nele existe uma mulher que está enfrentando uma luta, existe uma mulher que está enfrentando um problema. E a Bíblia vai dizer que Jesus, no dia seguinte, em outras versões vai dizer assim, pouco tempo depois, e esse pouco tempo depois foi entre um dia e outro dia. No outro dia, Jesus foi a essa cidade chamada Naim. É interessante que eu quero que você guarde isso para o final da mensagem. Jesus não foi quando terminou de realizar o milagre na vida do servo do centurião. Jesus foi no outro dia. Diga depois de mim, no outro dia. Fale mais forte, no outro dia. No final eu quero falar sobre isso. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai, e quando ele vai, com ele caminham os seus discípulos e uma multidão. Então observa comigo, Jesus, seus discípulos e uma multidão. Existiam 3 nichos de pessoas que estavam com Jesus. Primeiro, os seus discípulos, os discípulos dos discípulos e a multidão. Então observe, quem caminha com Jesus são três tipos de pessoas: os discípulos dos discípulos e a multidão. Não é o mesmo público. Está todo mundo caminhando com Jesus, mas não é o mesmo público. Está todo mundo caminhando com Jesus, mas nem todo mundo tem a mesma motivação. Está todo mundo caminhando com Jesus, mas nem todo mundo se enquadra na mesma classe de pessoas. Tem gente que é multidão,
Tem gente que é amigo de Jesus. E tem gente que é amigo de Jesus. Então, a minha pergunta, a primeira é: quem nós somos na companhia de Jesus? Nós somos multidão? Nós somos amigo de alguém que é amigo de Jesus, discípulo de alguém que é discípulo de Jesus? Ou nós somos discípulos de Jesus? Na nossa vida, escute isso, na nossa vida também é assim. Para caminhar conosco existem 3 tipos de pessoas: os discípulos, que são as pessoas próximas ao nosso coração; os discípulos dos discípulos, amigos que conhecem os nossos amigos; e existe a multidão que está lá distante. Então não se engane. Não pense que porque você é rodeado de pessoas, são todas elas que você vai poder contar. Jesus está dizendo aqui nesse texto que existe muita gente que caminha próximo a Ele. Só que existe uma classe de pessoas dentro dessa classe. Agora a minha questão aqui sou eu e você. Quem nós somos? Porque às vezes estamos andando, transitando no mesmo ambiente, mas ainda não entendemos qual posição precisamos tomar na nossa vida. O fato de estar caminhando com Jesus e chegando em Naim não é suficiente. Eu não quero ser classificado como alguém que caminha perto de Jesus. Eu quero ser classificado como alguém que vive aquilo que Jesus tem para a minha vida. Então cuidado, porque no meio da multidão a gente pode ser muita coisa. Só que nós precisamos ter uma identidade em Cristo. Nós precisamos ter uma identidade no Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que essa multidão estava caminhando com Jesus. Pois bem, escute isso. Eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus ia chegando ao aproximar-se perto da porta da cidade. Fale comigo, porta. Fale mais forte, porta. Quando ele chega perto da porta, ou seja, Jesus ainda não entrou e quem está dentro ainda não saiu, Jesus está perto. Quando Jesus está perto, ele observa que uma grande multidão também vai acompanhando aquela mulher. Então, a mesma multidão que acompanhava Jesus, acompanhava a mulher. De quem? Quem era discípulo, quem era amigo de discípulo e quem era multidão porque estava no meio. Esse texto é conhecido como o encontro das duas multidões. Deixa eu só fazer uma observação para depois voltar para cá. Uma multidão está vindo com uma alegria, outra multidão está vindo com um choro. A vida é feita dessa forma. Enquanto nós estamos aqui, alegres, sorrindo, independente da circunstância, tem alguém que nesse exato momento, o médico está abrindo a porta do quarto do hospital e dizendo assim: eu queria lamentar com você, mas o seu familiar acabou de sofrer um óbito. Tem alguém nesse momento que estava esperando uma restauração de alguém, e quando a notícia chegou foi: não resistiu, morreu. Porque na vida sempre existirão duas multidões: aquela que está se alegrando e aquela que está chorando. Você já observou que no mesmo hospital onde está nascendo alguém, está morrendo outra gente? Só muda o quarto esquerdo está nascendo, o quarto direito está morrendo. O que significa isso, pastor? Isso é só um parêntese, não tem a ver, não é a mensagem. O que significa isso? Louve a Deus pelo fato de você estar vivo. Agradeça a Deus pelo fato de você estar aqui. Porque enquanto você está aqui enfrentando luta, problema, tem uma multidão agora que está recebendo a pior notícia da vida deles. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu tenho te dado vida, eu tenho te dado força, eu tenho te dado alegria. Quando a multidão que está caminhando com Jesus, eles estão caminhando e não estão alheios a problemas, com certeza no meio daquela multidão tem gente sofrendo, tem gente passando por situação difícil. Quando eles encontram a multidão da mulher, eles dizem: epa, tem gente pior do que eu, tem prova pior que a minha, tem luta muito maior do que a minha. É porque a gente tem a tendência de achar que a nossa luta é a maior. A gente tem a tendência de achar que o nosso problema é o hospital do câncer agora, irmão. Problema é o diagnóstico que não tem mais volta agora. E quando Jesus quer, porque quando Ele quer, Ele faz e muda o problema na hora. Mas o meu e o teu problema é nada para Deus. A minha e a tua causa é nada para Deus. Tem alguém aqui que no meio da luta tem mão para levantar, para agradecer a Deus porque está de pé? Não tem alguém aqui para no meio da luta dizer: Senhor, poderia estar pior, mas eu encontrei alguém pior do que eu, e eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Ele é fiel. Pastor, não chegou o que eu queria. Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso. Eu agradeço ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço ao Senhor porque não merecia estar aqui. Eu agradeço ao Senhor porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é digno, Ele é justo, Ele é santo. Pastor, por que essa multidão estava saindo? Porque não se enterrava morto dentro. Tinha que tirar da cidade, porque do limite do muro existia um muro, onde havia uma espécie de cemitério que enterravam as pessoas. Como o comércio, a vida, os negócios, as pessoas funcionavam ali dentro, eles levavam para fora. Tinham que tirar quem estava morto e jogar fora da cidade, colocar fora da cidade. Só que o que eu acho interessante é que, eu não sei se você crê nisso que eu vou liberar sobre a tua vida, o maior propósito daquele cortejo era tirar quem estava morto e colocar para fora. Só que Jesus chega na porta da cidade, porque Ele está transmitindo uma mensagem: se depender de mim, ninguém vai abrir. Eu fecho a porta da cidade para ninguém ser lançado dentro do muro da morte. Eu não sei se você crê, Jesus é aquele que chega na hora antes que a tragédia se manifeste. E eu não estou falando só de tragédia física não, eu estou falando de tragédia espiritual. Essa porta precisava ser fechada, que era a porta da morte, que estava sendo acostumado na vida dessa mulher a levar a gente. Por quê? Uma hora ela levou o marido, agora ela estava levando o filho. Então aquela morte estava obedecendo um ciclo. Uma hora matava o marido, outra hora matava o filho, daqui a pouco ia matar o amigo, daqui a pouco ia matar ela mesma. Quando Jesus chega na porta da cidade, Ele está dizendo: eu vim para interromper uma festa do inferno na vida de uma família. Meu Deus, eu não sei se tem crente que crê no que eu vou liberar. Quando Jesus chega, Ele está fora da cidade, mas Ele está vendo que tem gente que está dentro querendo vir para fora. Aí Jesus vai agir na porta, porque Ele está dizendo: eu não quero que vocês vão para fora, eu quero tratar vocês dentro. Porque o propósito de Satanás é pegar quem está morto e colocar para fora. Só que o propósito de Deus é pegar quem está morto e deixar com que viva dentro. Tem muita gente que não sabe lidar com morto, mas Jesus sabe. Tem muita gente que condena morto, que olha para o morto e diz: está morto. Irmão, se está morto, não mate mais ainda. Seja um levantador de vidas e não alguém que põe alguém lá no caixão. Quando a multidão vem para a porta da cidade, por que irmão, nada na Bíblia está em vão. Por que o milagre é na porta? Jesus dizendo: ninguém vai sair da casa, ninguém vai sair da cidade, porque o que está morto vai ser ressurreto. Só que isso tem um forte mistério. O que, pastor? É que quem está morto está indo para o cemitério. Só que quem está vivo já passou no cemitério e fechou cova. Para Jesus entrar na porta da cidade, Ele tinha que passar pelo muro da morte. Quando Jesus dá os primeiros passos para passar na porta da cidade, Ele já passou no cemitério primeiro. Eu não sei se você crê, mas se Ele passou primeiro na tua situação, pode ficar tranquilo, que covas estão sendo fechadas, decretos de morte estão sendo anulados, sentenças do inferno estão sendo canceladas, porque Ele passou primeiro e está decretando: hoje aqui não enterra ninguém. Lamadara Xarabarras. Hoje aqui não vai ter festa na porta de cemitério para ninguém, porque eu estou chegando em Naim e vou ressuscitar o que está morto.
decretos de morte estão sendo cancelados, sentenças humanas estão sendo anuladas. Deus está liberando vida, 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 vida espiritual, vida física, vida emocional. Recebe vida de Deus aí. Tá fraco esse glória, viu, irmão? Tá fraco esse glória. Olha comigo. Jesus chega perto da cidade. Quando ele entra, tem alguém que está querendo sair. Aí Jesus diz: ei, vai sair não, fica. Pastor, já estou carregando algo que está morto. A minha casa, minha família já não está. Fica. Tem um morto lá, pastor. Fica. Tem alguma coisa que não está viva? Fica. Porque na porta da cidade tu vai receber um comando para voltar. A Bíblia diz que é interessante, irmão, gosto disso, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus. Quando ele chegou, tinha muita coisa, uma multidão de um lado, outra multidão do outro, gente gritando, gente carregando, morto no esquife. Qual era a atração, vamos usar esse termo, principal da noite, do dia? Era um morto. Só que quando Jesus chegou, ele não olhou primeiro para o morto. Ele olhou primeiro para a mãe. A Bíblia diz que ele chega, ele vê muita coisa, mas ele observou a mulher, vendo-a. Sabe o que eu acho interessante isso? Era muito fácil todo mundo enxergar o morto. Difícil era enxergar quem estava carregando o morto. Era muito fácil enxergar quem estava no caixão. Difícil era enxergar quem estava de pé querendo estar no caixão. Era muito fácil enxergar quem não tinha mais vida e não estava respirando. Difícil era ver quem estava do lado dele. Porque às vezes quem está do lado sofre mais do que quem está morto. Tem gente aqui que está sofrendo, não é porque tem alguém no esquife não, é porque está vendo alguém que está morto e está sofrendo junto. Quando Jonas entrou no barco errado, quem sofreu foi os marinheiros e a navegação. Algumas coisas acontecem e parece que quem está do lado sofre mais do que quem está morto, quem está vivendo aquela situação. Só que Jesus conseguiu identificar a dor de uma mulher. É muito fácil olhar para a situação e ver, tem multidão, tem isso, tem aquilo. Mas peraí. E a mulher que está carregando isso, hein? Como é que está ela? E a pessoa que está segurando essa barra todinha, como é que está ele? Como é que está ela? Jesus olhou para a mulher que estava sofrendo. Jesus olhou para a mulher que estava mais sofrendo e visitou ela, porque Jesus sabia que ela estava quase a ponto de entregar os limites da sua vida. Então, antes de falar com quem está morto, Jesus decidiu falar com quem está quase morrendo. Está vivo, mas está quase morrendo. Porque a gente tem a ideia de olhar muito sempre para fora, mas esquece dos que estão dentro. A gente vê tudo lá fora, a multidão que está gritando, o menino que está no esquife, e a gente ainda sai gritando, olha, tem um menino no esquife. Mas ninguém diz assim, como é que está o coração dessa mãe, hein? Eita, que barra essa mulher está suportando. Só que quando Jesus chega, o que eu acho lindo é que ele vai falar com aquela que está viva, mas está precisando de um socorro dele em sua vida. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela. Porque você pode estar desapercebido diante de situações, mas Jesus sabe exatamente aquilo que você está carregando e sabe exatamente quais são os pontos que você tem enfrentado. Enquanto está todo mundo olhando para a situação, para o Brasil, para a situação financeira, tem alguém que está sofrendo por causa disso. E esse é você, esse sou eu. E Jesus visitou exatamente ela. Às vezes pensamos tanto, vamos cuidar, vamos fazer, vamos levantar. Mas quem está dentro está precisando receber uma palavra. Quem está dentro está precisando ser restaurado. Quem está dentro está com o coração ferido, está precisando ser curado.
Aí Jesus se aproxima daquela mulher, movido de íntima, me ajuda, movido de íntima compaixão. Sabe o que eu acho interessante? É que nós nos movemos por aquilo que somos movidos. Não entendi nada, pastor. Vou falar agora. Se o que te move é o dinheiro, você vai girar em torno do dinheiro a sua vida inteira e vai acabar não tendo nada. Porque a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, é quando você ama ele, é a raiz de todos os males na sua vida. Se o que te move é a aventura, é o prazer, você vai acabar pagando um preço por conta disso. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus se move de íntima. Todos nós nos movemos por alguma coisa. Todos nós. As pessoas, por exemplo, se movem por recompensas. Outras se movem por status. Tem gente que ama status. O que eu quero é status, é ser reconhecido, é ser chamado meu nome, é ser dito meu nome, é ser aplaudido. Status. Tem gente que ama aplausos. Tem gente que ama recompensas. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus é movido. Mas o que move Jesus não é algo externo. O que move Jesus é algo que está dentro. Ele não se move por aquilo que é externo. Ele se move por aquilo que está dentro dele. É por isso que o evangelista disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nós precisamos, igreja, nos mover pelas coisas que são do céu. Nós precisamos, igreja, nos mover pelas coisas que são do reino. Nós precisamos, igreja, nos mover pelas coisas que são da justiça de Deus. E estas outras coisas nos serão acrescentadas. Eu faço uma reflexão. O que é que está movendo você? O que é que está fazendo você acordar todos os dias? Pastor, é o impulsionamento que eu vou ter de crescimento. Tudo bem, você precisa crescer. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Deus vai te abençoar, vai visitar teu celeiro, vai fazer milagre na sua vida. Só que isso não pode mover a sua vida. O que precisa mover você é algo espiritual e não material. Se você ainda não se move por aquilo que é espiritual, você ainda não encontrou o seu propósito aqui na terra. Porque você pode ganhar tudo, irmão. Você pode viver no melhor momento da sua vida. Só que você tem que converter isso, para que isso seja usado para a glória de Deus em algum momento da sua vida. Nem todo mundo vai ter o mesmo chamado. Nem todo mundo vai subir aqui, pegar o microfone e pregar. Mas Deus vai te usar onde você estiver. Onde você estiver, você será ponte. Onde você estiver, você tem lugares que eu não consigo acessar, mas você consegue. Você pode transformar o teu ambiente. Eu não estou falando que é para transformar o ambiente sem sabedoria, mas você pode transformar aquilo que é um ambiente somente de trabalho, e no final ter algo na sua vida, uma finalidade onde você possa dizer: mas isso aqui, eu quero fazer isso aqui porque eu quero abençoar isso aqui, eu quero fazer assim. Ele se move por íntima compaixão. Jesus se moveu por aquilo que aquela mulher estava sentindo. Aquela mulher estava carregando alguém que estava morto. E a Bíblia ainda diz assim: era filho único. Diga depois de mim: filho único. Sabe por que o diabo quer matar aquilo que Deus gerou em você? Porque o que você carrega é único. Tem 400, 500 pessoas nesse auditório, mas 500 pessoas únicas. Filho único da sua mãe. Único é tudo aquilo que é exclusivo. Único é tudo aquilo que é singular. Não há pluralidade nisso. Único é tudo aquilo que é incomparável. Deus só deu para você. Mas é exatamente o que Deus só deu para você que o diabo quer matar. É exatamente o que Deus só deu para você que o diabo quer destruir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O que era único na vida dela recebeu vida. Tem mão para levantar? O que era único na vida dela recebeu vida. Então Jesus encontrou uma mulher que está com um passado doloroso, um presente comprometido e um futuro desesperançoso. Quando Jesus chega nesta situação, ele olha para ela e diz: não chores. Esse não chores não é uma repreensão.
Esse não chores é uma palavra de encorajamento pelo que vai acontecer amanhã. Nem sempre o que você recebe hoje combina com a tua realidade hoje. Você está recebendo uma palavra hoje que não combina com a tua realidade, mas que vai fazer sentido no teu amanhã. Que o que Deus está falando, pastor, parece que nunca vai se cumprir. Claro, a palavra de Deus vem antes. A palavra que você recebe hoje não combina com o diagnóstico de hoje, mas vai combinar com o destino que Deus preparou para você. Quando Jesus diz não chores, é porque ele já passou no lugar da morte e já fechou a cova. Quem está falando sabe o que está fazendo. Quem está falando tem o domínio de todas as coisas. Não chores. Esse não chores tem duas verdades. Primeiro, não é uma repreensão, é uma palavra de esperança, porque eu sei o que eu vou fazer. Segundo, naquele choro daquela mulher, a Bíblia não diz que ela estava chorando por causa do menino que estava ali. Talvez ela estava chorando pelo acúmulo de coisas que ela tinha vivido até aquele dia. Só que quando Jesus fala essa expressão, não chores, existe uma verdade muito grande que eu quero dizer para a igreja, que diz assim: você escolhe pelo que chorar. Tem coisa que não vale a pena chorar. Quando Jesus disse para ela, não chores, tem muitas verdades aqui. Mas na verdade, essa mulher poderia estar somatizando todos os problemas que ela enfrentou até aquele dia e colocou o choro para fora. Só que quando Jesus diz não chores, ele está dizendo, tem coisa que você não precisa chorar. Porque tem coisa que não vale a pena você chorar pelo que já foi e pelo que já passou. Tem coisa que você está num sentimento de choro, de luto, de sepultamento, quando na verdade foi um livramento de Deus para a tua vida e para a tua história. Eu sei que isso já foi falado aqui, mas às vezes naquele dia vem alguém para o culto que precisa ouvir isso. Tem alguém que está chorando por algo que se foi, e que Deus está dizendo, foi livramento meu. Foi minha mão estendida sobre a tua vida. Quando eu estou dizendo não chores, é porque eu escolha pelo que você quer chorar na vida. Jesus não está condenando o choro, porque ele não se contradiz. Em Mateus 5 ele disse chore, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Só que você não vai chorar por isso. Você vai chorar na minha presença, você vai derramar as lágrimas diante de mim. Você vai colocar o teu propósito diante da minha vida, porque eu sei o que vou fazer na tua história. Depois que Jesus visita, porque Jesus faz as coisas na ordem. Existe uma ordem de Jesus em trabalhar. Pastor, por que isso não chegou? Porque aquela primeira ordem não foi feita ainda. Ele está visitando a mulher para visitar o menino. Só que uma palavra é certa. Enquanto ele está visitando a mulher, tem uma mensagem muito forte. Ele já começou a fazer. E o próximo passo é o menino. Isso significa que na tua vida nada ficará pela metade. Eu vou repetir. Isso significa que na tua vida nada ficará pela metade. Mas o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, aproximou-se e tocou no esquife. Números, capítulo 12, se não me engano. Não poderia se tocar no morto, porque era considerado imundo quem tocasse no morto, quem tocasse onde o morto estava. Jesus toca no esquife. O que está sujo não toca em Jesus, mas o que está limpo diante de Jesus toca no menino. Jesus toca no esquife porque ele não trabalha primeiro na vida, ele trabalha primeiro na estrutura. Porque além de te fazer um vaso novo, ele quer te fazer um vaso forte. Eu vou repetir aqui nessa noite. Além de te fazer um vaso novo, ele quer te fazer um vaso forte. Pastor, eu estava esperando um toque de Jesus no menino que está morto. Mas por que Jesus está tocando no esquife? O esquife é a estrutura daquilo que carrega o menino. Jesus está dizendo, eu toco na estrutura primeiro, para depois levantar o menino, para então levantar o menino depois. Não adianta Jesus entregar o que vai entregar na sua vida se você não tem estrutura. Então primeiro ele trabalha na estrutura, porque além de um vaso preparado, ele te faz um vaso forte. Porque numa casa, Paulo disse que existem muitos tipos de vaso.
Tem um vaso que qualquer coisa se quebra. E Jesus não está preparado só em ornamentar o teu vaso. Ele está preparado em fortalecer. Você sabe que quando o oleiro trabalhou no barro e o barro quebrou na mão do oleiro, ele tinha duas opções. Que quem é mais antigo e trabalha, já mexeu com vaso, aqueles vasos bonitos de porcelana, sabe que quando quebrava existia uma coisa: ou você refaz, que na sua casa não dá para fazer, ou você cola. Existem dois tipos de coisas, de vasos para Jesus refazer: ou cola ou refazer. Por que que em Jeremias 18 Jesus não cola, ele refaz? Porque se ele cola, no primeiro vento que o vaso passa, ele cai, ele quebra e jogam ele na lata do lixo. Aí Jesus olhou para o Jeremias e disse: Jeremias, eu não poderei fazer de vós como esse oleiro fez com esse vaso. O que ele está dizendo é: poderia até colar é mais rápido, colar é mais simples, mas quem disse que eu quero fazer de você um vaso novo, mas um vaso frágil? Eu quero fazer de você um vaso novo, mas um vaso forte. Pastor, está demorando. Tá não, ele está só refazendo, porque ele não está colando. Porque depois que o vaso fica pronto, meu filho, vento não te derruba. Por que que ele construiu um rei segundo o coração dele e esperou 15 anos para levantar esse menino como rei? Por quê? 15 anos de preparação, era 15 anos de Deus dizendo: eu estou trabalhando na força desse menino. Porque quando chegar, não vai dar tempo de se aprontar, você já precisa estar pronto. É por isso que Jesus investe mais no teu aprontamento do que na tua promessa. Porque quando você fica pronto, a promessa já está na porta. Quer ver a diferença de um vaso fraco, frágil, para um vaso forte? O vaso forte, quando um gigante aparece, os que não foram treinados e forjados no fogo e no deserto de Jeová, diz: acabou, misericórdia. Mas o vaso forte diz: quê? Hã? Foi aí? Ouvi não. É não, que ele está dizendo que dá um homem, tu acredita, o exército inteiro, ninguém quer lutar. Um homem para quê? Para lutar com ele, porque se vencer vai ser servo dele, se nós vencer vai ser seu servo. Mas quem é que vai lutar contra esse homem? Davi diz: eu. Davi, você tem coragem de lutar com esse homem? Tem, porque eu não sou vaso colado, eu sou vaso refeito. Quer uma prova de que eu sou vaso refeito? Eu estava no campo, não tinha ninguém, meu pai não gostava de mim, meus irmãos estavam na conduta, de repente veio um urso. Eu disse: desce, eu não escapo. A mão de Deus foi comigo. Outro dia eu estava no campo lutando, vencendo, veio um leão. Eu venci o leão e venci o urso. O que é esse homem? Deus não forma pessoas frágeis, Deus forma pessoas fortes. O frágil se quebra com tudo, se dói com tudo. Qualquer palavra: doeu aqui, doeu aqui, para de mimimi. Quantos anos de crente você tem? Quanto tempo de evangelho você carrega para ainda aceitar algumas coisas da sua vida? Você não é vaso frágil e nem vaso colado, você é vaso refeito na mão do oleiro. Está preparado, meu filho, para caminhar com Jesus? Tô. Então prepara para as lutas. Prepara para as caras feias, para os julgamentos, apontamento, falar de você, falar, fazer. Ah, mas está fazendo isso e está fazendo aquilo. E se você for se mover, porque todo mundo que fala misericórdia. Houve um tempo da minha vida que eu passei muito tempo preocupado com isso. O que é que iam achar? Mas o Senhor tem me feito entender
que o que mais importa é o que Ele pensa sobre mim. Por que toca no esquife? Porque está preparando a estrutura. Ó, e não ser colado dói mais do que ser colado, tá? Porque para o oleiro colar, cola ele assim, ó. Para refazer, põe ele de novo na forma. Para a roda tem que parar. Aí tem hora que está travado na vida da gente. Senhor, travou tudo. Ele está dizendo, não. Eu estou refazendo você no lugar de colar. Mas quando o vaso estiver no encaixe, a roda vai girar de novo. O favor de Deus virá de novo. A mão de Deus se manifestará. Se parou, dê uma olhadinha se o vaso não está sendo refeito. Eu preciso encerrar, que a hora não se converteu ainda. Aproximando-se do esquife, tocou. Quando ele toca, sabe o que eu acho interessante? Os que levavam pararam. Quer ver uma coisa? No dia que você quiser caminhar para a vida, pouca gente vai caminhar do seu lado. Mas no dia que você quiser caminhar para a morte, vai ter muita gente levando o seu esquife. Você sabe que as pessoas celebram mais notícia de morte e propagam mais notícia de morte do que notícia de vida? O que fez de bom para as pessoas não importa. Se fez um mal, acabou. Conheço um cantor que morreu há 2 anos atrás. Eu observei isso. Ele tinha tanto número de seguidores na sua rede social. No dia que saiu a notícia dizendo assim, ele morreu, ele ganhou quase 1 milhão de seguidores. Porque a notícia propagou e as pessoas colocavam lá nas caixinhas. Quem é ele? Manda o arroba dele. E começavam a seguir. Enquanto ele estava vivo, as pessoas não quiseram seguir. No dia da notícia da sua morte, começaram a seguir para ver como ele morreu, qual foi o jeito que morreu, o que foi que deixou, quem foi que estava chorando. Porque escute isso, as pessoas celebram mais notícias de morte do que notícias de vida. A Bíblia diz que você deve chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Só que você vai encontrar mais gente para chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Estou com uma prova, estou com uma luta, vai encontrar uma carpinteira do teu lado para chorar. Mas estou com uma vitória, aquele que se alegra de verdade. Mas se alegra como se fosse com ele a alegria. Não é se alegra dizendo assim, poderia ser na minha vida também. Não, aquele que se alegra de verdade, que celebra por você, esses são poucos. Tinha muita gente para levar o que estava morto. Porque na hora que você quiser morrer espiritualmente, tem muita gente para carregar você. Só que na hora que você disser assim, eu quero viver espiritualmente, não conte com multidão. Todos vão lhe dar as costas. A tua companhia, os teus amigos que se dizem teus amigos, serão teus amigos até você decidir caminhar com Jesus vivo. Mas no dia que você está morto espiritualmente, tem um bocado de gente para levar teu esquife. O menino estava dentro de casa, não tinha amigos. Um dia que ele saiu de casa, foi para a rua, a Bíblia diz que ele conseguiu muitos amigos. Na verdade não era nem pelo que ele era pelo que ele tinha. E enquanto ele tinha, a festa acontecia. Só que o que eu acho interessante é que tem muita gente levando aquilo que está morto. Muita gente carregando aquilo que está morto. Só que quando Jesus toca no esquife, ele está interrompendo um ciclo na vida desse menino. O que, pastor? Eu vou tirar do teu lado os carregadores da morte. Eles vieram até aqui, até eu chegar. Porque quando eu toco no esquife, eles não conseguem mais te carregar, porque agora você está vivo. Então prepara para um tempo de transição, de Deus transformar as tuas amizades. Deus está mandando dizer para alguém que está aí, ó, aí. Deus está mandando dizer para alguém aqui e aqui, ali no final. Jesus está mandando dizer para você, esse tempo é um tempo meu de transição. Amigos da morte estão saindo da sua vida, e os amigos da vida estão chegando.
e o meu nome vai ser glorificado. Jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz no versículo 15: e no mesmo instante, diga depois de mim, no mesmo, fale mais forte, no mesmo. Meu irmão, eu acho lindo isso aqui, porque o texto fala de 2 tempos na vida de uma pessoa. Primeiro, no dia seguinte e no mesmo instante. A questão é, por que Jesus chegou no dia seguinte? Porque se ele chega no dia anterior, ele não ia encontrar a multidão que ele encontrou. Ele não ia encontrar alguém querendo desistir na porta. Então Jesus não chegou no dia anterior. Pastor, por que Jesus não chega logo? Pastor, por que Jesus não chega logo? Porque quando for o instante de Jesus fazer, vai ser no mesmo instante, vai ser na mesma hora. Mas tem que estar dentro do tempo e da cronologia do céu. Jesus não chegou um dia anterior, porque se ele chega um dia anterior, ele chega na hora errada. E tem alguém que está faltando um dia só e está dizendo, cadê Jesus? Jesus está dizendo, calma rapaz, só falta um dia. Só que esse um dia aqui é um mistério, você sabe, né? Que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. Então fica no dia de Deus aí que vai acontecer. Só que depois que passa o tempo, está escrito no mesmo in. Isso fala de milésimo de segundos. Porque aquilo que esperou um dia passou pela prova do tempo. E quem passou pela prova do tempo vai receber agora. Isso significa, nem os milésimos de segundos serão atrasados, será no mesmo instante. Vai acontecer no tempo perfeito de Deus aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Eu vou repetir, vai acontecer no tempo perfeito de Deus aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Quem chegou um dia depois também chega no mesmo instante. Quem está trabalhando no dia seguinte também está trabalhando no mesmo instante. É Jesus dizendo para você, eu conheço o tempo é meu, a forma de trabalhar é minha, aguarda no meu tempo, porque eu vou fazer. Deus vai fazer. Quando? No tempo perfeito dele. No mesmo instante, o que estivera morto começou a conversar e foi restituído à sua mãe. Equipe de louvor, eu fecho minha Bíblia para dizer para você, instrumental aqui. Eu fecho minha Bíblia para dizer para você. Observe como tudo começa. Observe como tudo começa. Uma mãe chorando, um filho morto e uma multidão indo para o cemitério. Agora observe, eu vou repetir, como tudo começa. Um filho morto, uma mãe chorando e uma multidão indo para o cemitério. Mas observe como termina. Um filho vivo, uma mãe restaurada, curada das suas emoções. E a Bíblia diz que a cidade inteira estava tomada de temor. O que ia terminar no cemitério terminou em grande testemunho. Eu tenho uma palavra para REC nessa noite. O que ia terminar na assinatura daqueles papéis terminará em um grande testemunho. O que ia terminar naquele diagnóstico terrível terminará em grande testemunho. O que ia terminar com aquela palavra liberada sobre a tua casa vai ser testemunho.